Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais do canal Astrologia Clássica. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Ana Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa reflexão semanal. E você que não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, gosta de astrologia, aproveite e se inscreva aqui no canal. E também pode se tornar membro, né? Os membros têm vídeos exclusivos toda semana. Na semana passada eu postei um sobre as fases de vida pelos quadrantes, mas a gente tem as direções pelas triplicidades, falamos das idades do homem também lá, tem vários vídeos exclusivos. E fiz um que é bem legal, esse é bem interessante para quem estuda astrologia, que é o checklist que você deve fazer para identificar se o planeta está funcionando adequadamente, né, na carta ou não. O que você tem que ticar ali, verificar para entender se o planeta está forte, se ele está fraco. Esse é bem legal, bem útil também, né? Desde o nível muito básico dos entendimentos da astrologia, certo? Então, torne-se membro. Eu já estou gravando o curso de Astrologia Mundial, vou lançar no mês de abril. E aí vamos começar com as promoções pelos membros, né? Se você quiser estudar astrologia para se tornar astrólogo, eu tenho os cursos lá na plataforma EAD, que é aprenderastrologia.com.br. São os cursos em videoaulas, tá bom? Aí você pode entrar lá e adquirir seu curso e estudar também para se tornar astrólogo. E vamos falar desta semaninha aqui, gente, que vai do dia 2 ao dia 8, nós vamos ter ingresso, vamos ter lua cheia. Em quantidade, ela não é muito movimentada. Vocês vão ver que cada dia, assim, tem pouco movimento no céu, mas tem substância, né? Vamos ter uma fase cheia, uma lunação, uma cisegia, então vamos lá. Semana do dia 2 ao dia 8 e no dia 6, quinta-feira, né? Então é o momento em que nós vamos ter a fase cheia acontecendo. Mas antes de tudo, o dia 2 de abril, ele começa na madrugada 3 horas e 3 minutos, com a lua ainda transitando em Leão e chegando a 120 graus a Mercúrio. Pode ser interessante para quem estiver em atividade ali no meio da madrugada, né? Para assim uma certa empolgação. Ele tem uma característica bem direta e decisiva, né? Como a Lua tá aqui em Leão e o Mercúrio tá no finalzinho aqui de Áries, cria um favorecimento para se colocar de uma maneira muito pontual. Os dois signos são secos, então eles criam bastante linearidade para conversas, né? Tira todo aquele clima complexo da conversa, ela vai bem direto ao ponto. Para assuntos relacionados a comércio e trânsito também pode ser interessante porque é uma característica muito descomplicada. Talvez assim para temas de muita profundidade, estudar coisas mais complexas tal, é que não seja assim tão propriamente proveitosa. Mas para o restante essa retidão, essa secura facilita bem. E depois a Lua vai ingressar às 7h57 no signo de Virgem. Então, depois desse aspecto, ela vai ficar um pouquinho fora de curso. Evitem iniciar atividades muito diferentes, né? Então, é muito interessante. Assim que a Lua ingressa em Virgem, naturalmente ela iria para um campo mais prático, simples e realizador. Só que ali no meio da tarde, ela vai chegar a um aspecto de oposição a Saturno, que está em Peixes. E como essa característica do Saturno em Peixes ela é mais complexa, bem pesada, né? Com pouca retidão, vai prejudicar um pouquinho essa habilidade mais versátil e mais simples da Lua. Assim que a Lua passar por esse aspecto, ela vai voltando a um quadro um pouco mais estável para retidão, né? Para simplicidade e tudo mais. Aqui, gente, evitem lidar com assuntos muito complexos, porque vocês podem se ver muito enrolados naquilo que vocês estiverem fazendo, tá? Ou coisas muito longas, assim, né? Atividades que sejam muito longas. Elas podem ser muito cansativas, elas podem ser muito enroladas, muito confusas mesmo, né? Você pode ter muita dificuldade em levar os assuntos de uma maneira descomplicada, tá? Então, evitem esse momento. E depois a gente ainda tem às 16 horas e 7 minutos a Lua chegando a um aspecto de 60 graus a Marte. Bom, Marte naturalmente tem um perfil da ação, só que aqui debilitado em Câncer, né, que é um signo mais da reserva, ele perde um pouco desse sentido assertivo. Mas assim, para a qualidade dos assuntos pode até ser proveitoso. Então, se você estiver lidando com algum tema qualquer que seja, que você precisa cuidar, reservar, proteger, enfim, pode até ser interessante, né? Ou mesmo atividades competitivas em que você tem que defender alguma coisa pode ser interessante, né?
ele tem um perfil um pouquinho mais voltado para a qualidade das coisas do que para a quantidade. Então, todo domingo, né, depois que a Lua ingressar no signo de Virgem, ele não tem aquele ritmo veloz, acelerado, super empolgante, não. Ele vai para um clima um pouco mais reservado, mais prático, do passo a passo, por exemplo, tá bom? O dia 3 de abril vem com ritmo lento ainda, porque, gente, o único movimento do dia 3 é o Mercúrio ingressando no signo de Touro. E apesar de não termos aspectos perfeitos da Lua, a Lua não está fora de curso, ela está começando já a se aproximar de um aspecto aqui a Vênus, que está no signo de Touro. O ingresso do Mercúrio em Touro nos próximos dias, ele vai para um campo reto, que não tem agitação. Então, assim, atividades que tem aquele perfil de estudar todo dia, por exemplo, ou correr para aprender as coisas, ou correr para divulgar as coisas, conversar, já pode ter prejuízo. O signo de Touro, de todos do zodíaco, é o que tem uma característica mais estável, porque além dele ser da terra, frio e seco, ele ainda é fixo. Então, ele tem uma tendência bem, assim, pesada mesmo, né? Bem estável. E o Mercúrio, ele vai sair desse campo de velocidade, de agitação, e vai para um campo mais pausado. Para os assuntos que dependam de papéis, estudos, provas, conversas e tal, é melhor não alterar muito o passo, né, gente? Ir pelo caminho mais comum, por exemplo, né? O Mercúrio ingressando em Touro, ele está disposto por Vênus, que está em Touro e está bem forte. Mas durante essa semana, por exemplo, vamos ter vários momentos em que Vênus, ela não tem nenhum aspecto, ela não aplica e nem recebe nenhum aspecto, ela vai ficar numa condição feral e vai tornar um pouquinho a vida do Mercúrio prejudicada. Por isso, assim, o Mercúrio em Touro, ele não tem um perfil nem um pouco ousado, né? Pode favorecer os assuntos relacionados a processos artísticos que tenham relação com a música, por exemplo, com imagem, fotografia, design, né? Essas questões podem até ser beneficiadas, né, nesse momento. Para estudar temas muito complexos ou que dependam de muita divagação e abstração já não é tão legal, né? Agora, gente, para temas mais burocráticos, simples, assuntos de dia a dia, relatórios, papéis, documentos, talvez não seja tão ruim, né? Como o signo de Touro, ele tem frieza e secura, ele mantém, principalmente pelo fator da secura, ele mantém o processo natural das coisas, ele fica mais simples, né? Então, pode até ser fácil para lidar com esses assuntos. Quando o Mercúrio ingressa em Touro, ele não tem muito poder, né? Ele vai entrar na própria face, ou decans caldeus, né? E depois ele vai pegar um trechinho aqui em Touro, que é um termo egípcio dele. Depois ele vai ficar totalmente peregrino, assim que ele sair daqui, tá? Então, mantenha atenção a esses temas. O dia 4 de abril, gente, vem às 3h04, com a Lua chegando a 120 graus a Vênus. Para a Lua é bem legal, né? Onde Vênus está, a Lua tem exaltação. Para Vênus é bem ruim, é que ela tem a queda dela no signo de Virgem. O aspecto é harmonioso, mas ele vai facilitar mais a reserva. Para assuntos estéticos, artísticos, não é tão legal, porque prejudica mais a Vênus. Então, principalmente, assim, assuntos que tenham relação com artes, assuntos relacionados à beleza, estética, que sejam, assim, muito diferentes, né? Audaciosos, ousados, assim, coisas muito inusitadas. Perde bastante. Mas para a Lua, facilita esse sentido mais da retidão, por exemplo, né? E da satisfação de uma forma geral. Pode ser interessante para os assuntos relacionados a aquisições ou financiamentos que tenham esse tema mais menos ousado, então assim, de menos risco. Aí pode ser até favorável, né? Aplicar dinheiro ou adquirir coisas que não tenham campo de muita ousadia, de muita audácia, que não sejam coisas assim muito diferentes, tá? Pode até ser interessante para esses assuntos. E Lua e Vênus são astros femininos, então para os temas ligados ao mundo feminino ou na mídia, por exemplo, ter destaques aí de posições, figuras, né, femininas, também pode ser algo ali, né, que aconteça durante esse momento, tá? Acaba ressaltando ali a característica do mundo feminino. É interessante também para o mundo do artesanato, de alguma forma, pode ser bem legal. Agora, gente, 18h51, a Lua vai ingressar no signo de Libra. O signo de Libra é um pouco mais ponderado. O dispositor da Lua tá lá no outro domicílio dela, né? No domicílio noturno. Mas, por enquanto, assim, ainda a Lua só ingressando em Libra, não cria um clima muito complicado.
ela assim que ingressar em Libra já começa a se aproximar da quadratura, né? Mas não vai ser ainda perfeita na terça-feira. A gente entra num campo que não tem muita mais, não é tão versátil quanto a Lua em Virgem, vai para um campo um pouco mais ponderado, um pouco mais hesitante, né? Inclusive. Agora, a quarta-feira, dia 5, tem um clima de reserva, gente, porque aqui é o momento em que a gente chega à quadratura entre Lua e Marte. 5 e 11, ali no final da madrugada, vai acontecer com a Lua na casa 7 e o Marte na casa 4. Assuntos ligados a temas imobiliários merecem bastante atenção relacionado às terras de alguma forma, né? E apesar da Lua estar próxima aqui do lote da fortuna, essa quadratura, ela expõe Marte para mais uma debilidade dele aqui no signo de Libra. Então, a gente não tem muita facilidade com os assuntos que dependem de muita assertividade ou direção. Lógico que isso vai se moldando de acordo com as características individuais, mas para início isso é bem prejudicial, porque tira toda a direção do assunto que você estiver lidando, né? Marte é um planeta que tem uma característica de disputa, de competitividade, são os temas de Marte, né? De briga, de luta, e aqui ele tá num campo complexo, que é um signo da água, e ainda enxergando um ponto de outra debilidade dele, então a gente prejudica demais o realizar dos assuntos, assim, né? Se dá muita volta, perde um pouco do tema, né? Um pouco não, perde muito da proatividade. Não é uma característica positiva, não é um momento nem um pouco positivo para a realização de assuntos de uma forma geral. E toda vez que Marte e Lua estão em aspectos desafiadores, merece atenção às disputas, brigas, situações adversas aí que ocorrem no entorno. Então, não inicie aí nenhum distúrbio aí com alguém, porque pode levar a arrastar isso para mais adiante, tá? E depois, gente, olha, 13 e 21, o Mercúrio chega a 60 graus a Saturno. E apesar de 60 graus ser um aspecto leve, o Mercúrio está conjunto ao nó do norte, está conjunto ao meio do céu, aqui onde Saturno está, ele tem dupla debilidade. Então, aqui a gente vai para um campo bem complexo, confuso, tá, gente? Apesar do aspecto ser harmonioso, ele vai prejudicar um pouquinho. E principalmente fiquem atentos para não divagar demais aí nos pensamentos e tal, mantenham os pés no chão. Pode ser um pouquinho difícil para lidar com os assuntos burocráticos, papéis, documentos, né? Esse tema da burocracia acaba ficando bem enrolado, tem uma característica um pouquinho confusa. Talvez seja interessante, se o tema que você estiver lidando depender da criatividade, depender de sensibilidade, depender de coisas assim mais abstratas. Aí pode até ser interessante, mas para assuntos práticos ele é muito movediço, gente. Ele perde bastante da direção, pode ser bem prejudicial, inclusive para as conversas, né? Então, reuniões, entrevistas acabam sofrendo um pouquinho. O dia 6 é o dia da lua cheia, gente, 1h34. A fase cheia acontece com a lua em Libra, 16 e 7. E a lua aqui está peregrina, né? Ela está entrando já na faixa da via combusta. E o Sol está aqui na casa 3, junto de Júpiter, né? Deixando Júpiter combusto aqui também, né? Já está bem pertinho de Júpiter. Então, gente, no momento de maior visibilidade da Lua, tem a Lua um pouco desconectada né, tá peregrina ali, navegando em mares que não são os dela propriamente, né? A casa 9 é uma casa de assuntos relacionados aos ambientes de tribunais, aos ambientes religiosos, místicos, terapêuticos também, e aos ambientes da aviação ou do transporte marítimo, né? Também tem uma relação com os assuntos ligados às outras culturas. Então, todos esses temas, durante esses próximos 15 dias, podem sofrer assuntos importantes, né? O Sol já está forte em Áries, porque ele está exaltado em Áries, e ainda está aqui na própria face. Mas ele está queimando a característica de Júpiter, ó, e a lua cheia ela vai acontecer bem no termo de Júpiter, na casa de Vênus. E aí lembra que eu falei para vocês que Vênus tem muitos momentos da semana que não tem nenhum aspecto, então ela está nessa condição feral, né? Não aplica e nem recebe aspecto algum. E isso acaba criando um pouco mais de desfavorecimento para a condição da lua cheia. Então, apesar de ser um ponto de fase em que a lua está bastante visível, pensando nas suas condições celestes, ela não está muito legal, né? Nas condições zodiacais, ela não está muito apropriada. E aí acontece também de estar nos termos de Júpiter e Júpiter estar na 3, trazendo um tema vinculado
formação básica, né, educação básica, e aqui a educação de nível superior, ciência e tecnologia também entra aqui nos temas da 9, né, prejudica e deixa instável. Na verdade, quando a gente fala prejudica, pode gerar algum clima de novidade, algum rompante aqui nesses assuntos, de uma forma geral, às vezes de uma forma um pouco apressada também, né. Bom, então reforçando, casa 9 diz respeito a tribunais, ambientes religiosos e místicos, ambientes terapêuticos, a educação superior, ciência e tecnologia, né, de maneira geral, entra ali no tema da casa 9, e o ambiente da aviação e transporte marítimo também, tá? Então, tudo isso acaba vindo para o palco da próxima fase cheia. A fase cheia em nível individual, ela tem pouco potencial, gente, tá? Como a gente tem as fases da Lua acontecendo, né? Principalmente os pontos de maior ou menor visibilidade da Lua acontecendo, né? A cada 15 dias, nós não temos esse impacto tão marcante em termos de eventos de vida pessoal. As lunações têm mais impacto para nível global, nível mundial, né? Nível coletivo, a gente pode dizer. Se você tem a Lua, o Sol ou o Ascendente aqui em 16 graus do signo de Libra, 15 graus, 17 graus de Libra, pode sentir um pouquinho, assim, as fases da Lua, elas mexem um pouquinho com o humor, então você pode ter um pouco o humor alterado, um pouco mais nesse sentido, às vezes alguma sensibilidade física também, né, algum mal-estar, mas são coisas pequenas em nível individual, tá? Depois, no dia 6 ainda, nós vamos ter a Lua chegando à oposição a Júpiter agora. Então, ela tá aqui ainda no finalzinho, né, do termo de Júpiter, quando ela chegar a esse aspecto, e vai puxar Júpiter aqui para um ponto onde ele tem uma dignidade do termo, né? E também, né, ele é um regente participativo aqui da triplicidade e do ar. Porém, o Júpiter está combusto ainda, né? O Sol ainda não, né? Já. Porque o Sol se movimenta mais rápido e o Sol está chegando aqui próximo de Júpiter. Então, acentua mais a natureza adversa da oposição, tá? Então, é um momento para ficar atento para não exagerar na dose da busca por satisfação de uma forma geral, né? E ela coloca um pouco em xeque esse fator do risco, né? A gente pensa assim em risco no sentido de grandes ousadias também. Pode impactar um pouquinho no sentido de confiança em relação à vida, e fiquem atentos também ao excesso dos temas ligados à generosidade, dar e receber, tá? Esse também pode surgir um pouquinho ali como algo desafiador. De alguma maneira, o sentido de esperança ele tá um pouco incomodado. Fiquem atentos então para os rompantes aí nas tentativas que vocês estiverem fazendo nesse momento. E o planeta Júpiter, ele tem como tema natural a justiça, né? A esperança também, os grandes deslocamentos, né? Ele é um grande benéfico, mas ele está bastante prejudicado. Ali ele acaba não trazendo tanto benefício, até porque a natureza do aspecto já é desafiadora. Então esses temas podem sofrer um pouquinho mais. E viagens também, né? E aí, gente, depois desse momento da Lua oposição a Júpiter na manhã, ela vai ficar fora de curso, porque o próximo momento importante da Lua é o ingresso da linha Escorpião, que vai acontecer aqui no dia 7 de abril, na madrugada. Então, esse período ali, depois da oposição com Júpiter, evitem aí para inícios ou grandes mudanças de direção, como a Lua fora de curso não é adequado. A Lua vai ingressar em Escorpião, que é o ponto da queda dela, é uma característica de bastante profundidade, permeabilidade, ela é bem complexa, então fiquem atentos ao clima no entorno, porque ele fica apegado, às vezes irritado. Então, lembramos que a Lua no signo de Escorpião está disposta por Marte em Câncer, e essa característica da reclamação, da insatisfação, ela pega um pouquinho, então ela vai para um campo de criticidade, né? É algo aí que vocês devem manter atenção aí no clima. E 9h44, a Lua em Escorpião chega a 120 graus a Saturno aqui no signo de Peixes. No meu ponto de vista, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, ela fica profunda demais, complexa demais, altamente permeável, o que faz com que a gente fique muito aberto às condições do entorno e seja muito prejudicial para o alcance de objetivos prontos, retidão, tá? Apesar do Escorpião ser um signo fixo,
ele é um signo da água, então ele tem uma tendência bem complexa. Então, evitem lidar com assuntos difíceis, tá, gente? Assuntos difíceis porque pode ser difícil resolver o que tiver ali. Agora, gente, uma facilidade da Lua em Escorpião, Trígono, Saturno em Peixes é pesquisar, é olhar os pequeninos detalhes. A gente diz que a Lua em Escorpião tem os olhos de águia, né? Então, coisas muito pequenininhas podem até ser muito beneficiadas nesse momento, mas não tem praticidade alguma. Por isso que, assim, para atividades que requeiram muito esforço ou que tem que cumprir com muitos processos, vão sentindo aquele cansaço, né? Parece que vai arrastando ao longo do tempo e não termina nunca. Por isso que não é muito adequado para questões muito complexas, né? Ela é um pouco mais enrolada, bem permeável, mantenha atenção. E depois, 14h56, a Lua vai chegar à oposição a Mercúrio. Mas então, a sexta-feira, até esse momento, caminha no sentido de complexidade. Vocês podem sentir um pouquinho essa sensação na sexta de chateação. Parece um dia chato, reclamão, complexo, crítico, tem uma tendência muito crítica. E assim, o melhor mesmo é você se fechar ali naquilo que você estiver fazendo, se concentrar, pode ser um pouco melhor. E aí a Lua chega à oposição a Mercúrio, né, que tá ali no signo de Touro, e daí torna tudo mais chato ainda, difícil para fluir com os assuntos de forma simples. A impressão que vocês terão na sexta-feira, durante a manhã aqui e meio da tarde, é de chateação, de reclamação, daquela coisa meio arrastada, de tudo parece ficar mais crítico, por exemplo, até as conversas com as pessoas de uma maneira geral. Esse momento Lua oposição Mercúrio é bastante desfavorável para assuntos comerciais, assuntos ligados a trânsito, papéis, documentos. O trâmite natural das coisas enrosca mesmo, né? Ele não tem uma facilidade para fluir, tá? Aqui onde o Mercúrio está, a Lua tem a exaltação, só que ela é bem acomodada, por isso que não tem velocidade nenhuma e se perde muito dessa praticidade em realização aos assuntos cotidianos. Então, a sexta-feira ela é um pouquinho chata, ela é um pouco lenta, né? E depois a gente tem 15h42, a Lua chegando ao trígono com Marte. Ganha um pouco do sentido de qualidade do trabalho, porque aqui a gente tem uma recepção mútua por domicílio, né? Marte no domicílio da Lua, Lua no domicílio de Marte. Então melhora um pouco o campo da qualidade daquilo que você faz, melhora o sentido da produtividade nessa questão da qualidade, não tanto com volume, né? Então pode ser bom para aqueles momentos em que você tem que se dedicar a fazer algo muito bem feito, por exemplo, né? Vai bem para essa natureza. Só que a Lua tá chegando aqui, gente, bem pertinho de onde temos o nó do Sul, e o nó do Sul é diminuidor, por isso mantém ainda um clima de complexidade, tá? Bom, inadequado para as finanças, para as grandes ousadias ligadas às compras, aquisições também. Ele é um dia bem de reserva mesmo, a sexta-feira. E o dia 8, que é sábado, ele mantém uma tendência analítica, porque o Mercúrio em Touro vai chegar a 60 graus aqui às 3h29, a Marte que está no signo de Câncer, né? Bom, aí o Marte em Câncer está debilitado, ele vai enxergar outra debilidade dele aqui em Touro, que é o exílio, o detrimento dele, tá? Então, o sextil é um aspecto leve, ele mantém esse passo para a qualidade dos assuntos, ele é melhor para introspecção e aprofundamento e não é nada muito fácil para diálogo, divulgações, coisas muito ousadas, né? Até que para conversas um pouco mais complexas pode até ser interessante. Outra coisa que pode ganhar aqui um fluxo melhor é a questão da disciplina, passo firme para a realização das atividades, né? Para se alcançar o objetivo. E aí, pessoal, é isso que a gente tem. Então, vocês perceberam que em termos de quantidade não tem muita coisa, né? Mas essa fase cheia, ela é uma fase que traz todos esses temas da Casa 9 bastante evidentes, né? E o Mercúrio também participando de muitos aspectos, né, ao longo da semana, ainda com o ingresso dele no signo de Touro, tá? Não é uma semana de muito favorecimento para os temas vinculados às finanças e aquisições, né? Como eu falei para vocês, Vênus está em muitos momentos ali feiral, e Júpiter, que tem o tema da prosperidade, já está recebendo Sol muito próximo dele, ele está combusto, então merece atenção também para os assuntos ligados à prosperidade, tá? Planejamento, estratégia e menos ousadia, né? Menos risco, certo, gente? Então, se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos também. Um abração para todos vocês, até a próxima!